Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar esse curso fantástico da LC 04 e agora nós vamos tratar das proibições, né? Primeira coisa, proibições está previsto no título 2 do título 4 da lei do regime disciplinar. Então, as proibições é um assunto do regime disciplinar, do servidor público, tá certo? Então, nós temos lá os deveres. O que é o dever? Já expliquei para você. O dever é a obrigação de fazer. Tá? E são quantas obrigações, quantos deveres nós temos previsto no Estatuto? Nós temos previsto no Estatuto 12 deveres. 12 deveres. E a proibição, que você não pode fazer, são 19 proibições. Então, você tem que saber quais são os 12 deveres e quais são as 19 proibições e mais o que está previsto na LC 112 para você saber tudo, ok? Então, vamos lá. Então, proibição você não pode fazer, ok? Ao servidor público é proibido. Vem comigo aqui. Você não pode o quê? Você não pode ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Você pode sim se ausentar, mas com autorização do seu chefe, tá? Do seu chefe. Olha aí, sempre a linha da hierarquia, né? E claro que está certo, né? 2. Retirar. Você não pode retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Isso é proibido de retirar, e se você retirar, você vai ser penalizado com isso. 3. Recusar fé a documentos públicos. Então, não pode recusar fé aos documentos públicos. Aquilo que você faz tem fé pública, você não pode recusar essa fé. 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Então, você não pode opor ao processo, devido processo de tramitação da administração pública, tá? 5. Você não pode referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso a autoridades públicas ou aos atos do poder público, mediante manifestação escrita ou oral, podendo, porém, criticar ato de poder público de ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço em trabalho assinado, né? O que está dizendo é o seguinte, tá? Você não pode depreciar o serviço nem ser desrespeitoso, mas você pode, Você pode, criticar o poder público do ponto de vista doutrinário ou da organização. Só que tem que ser trabalho assinado, tem que ser escrito. Para que isso, né? Até para enriquecer a contribuição. Isso aqui é uma oportunidade de quê? Uma oportunidade de melhoria na administração pública, né? Agora, pessoalmente, eu nunca vi isso ser utilizado na administração pública. 6. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora nos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Vou levar meu filho lá para me ajudar a fazer o serviço. Se você levar seu filho para te ajudar a fazer o seu serviço na administração pública, você está desrespeitando o inciso 6 das proibições. Cometer a pessoa estranha à repartição. Quem que é pessoa estranha? Todos aqueles que não são servidores públicos, fora nos casos previstos em lei. Existem casos, sim, excepcionais, jurados, mesários, né? O desempenho de atribuições que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. 7. Compelir ou aliciar outro servidor no sentido de filiação à associação profissional ou sindical ou partido político. Ou seja, você não pode aliciar servidores aí para associação profissional, ou seja, sindicato, né? Associação de classe, sindicatos e nem partidos políticos. Você pode sim se associar, mas isso aqui é um direito seu de escolha, inclusive constitucional. Inciso 8. Manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Então, você não pode ser chefe do seu cônjuge e nem companheiro, né, parente até o 2º grau civil. Coloca aí, isso aqui configura-se nepotismo. 9. Valer-se de cargo para lograr proveito pessoal ou de outro em detrimento da dignidade da função pública, né? Corrupção, não pode. 10. Participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio e, nessa qualidade, transacionar com o Estado, né?
Muito importante isso aqui. Aí ele fala assim, professor, eu posso ter empresa? Pode. Mas você pode ter empresa, mas você tem que observar o disposto no inciso 10. Participar de gerência ou administração de empresa privada ou sociedade civil. Gente, eu posso sim exercer, tá certo? Olha só, eu posso ter uma empresa, mas eu não exerço nessa empresa gerência nem administração. Eu sou apenas cotista. Pode? Claro que pode, né? Pode. O que você não pode é participar da gerência ou administração da empresa. Ou exercer comércio, tá? E, nessa qualidade, transacionar por Estado. Ou seja, você tem uma empresa, tá, que faz comércio, você não é gerente, você não é administrador, você só é o cotista, só que a sua empresa, que você é sócio, tem negócio com o Estado, transiciona com o Estado, não pode transacionar. Então, as suas empresas, quando você faz parte lá do rol, você não pode transacionar com o Estado, ou seja, é diferente a situação da primeira parte do inciso 10. Inciso 11. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários, assistenciais, de parentes até segundo grau e de cônjuge ou companheiro. Olha que interessante, né? Você é um profissional, você não está lá para defender interesse de ninguém, então você não pode ser procurador. Tá? Essa é a regra geral. Mas, se for, tá? Se for aí seu parente até segundo grau, e se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais, você pode representar, tá certo, os seus parentes, nesse caso aí, até o segundo grau, para os assuntos beneficiários e assistenciais, né? Gente, quando tem essas exceções aqui, em proibições salvo, cara, isso aí cai muito em prova, cara. Todo salvo, você tem que prestar um pouco de atenção, porque o examinador gosta, porque o que é uma exceção à regra, tá? Normalmente o cara estuda a regra geral, o cara não estuda as exceções, porque as exceções elas são mais detalhadas, ela requer um pouco mais de atenção, tá? INSS e CESP 2016, cargo de técnico. É proibido ao servidor público atuar como intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro. Está aí, né? E aí, professor? Cara, isso aqui é um concurso federal, INSS. Se é o concurso federal INSS não diz respeito à LC 04, diz respeito a 8.112. Mas esse dispositivo é idêntico à LZ, as duas leis são idênticas. O que diz aqui? Primeira coisa, você é um profissional. Isso aqui é o quê? É uma proibição do servidor público. Está lá nas proibições. Na LC 04 nós temos 19 proibições. E essa proibição aqui é a 10ª proibição, salvo engano. 10ª proibição. O que diz nessa proibição? Diz o seguinte, você é um profissional, você não está lá para representar ninguém, mas tem um salvo, uma exceção. Se for seu parente até segundo grau, cônjuge ou companheiro, e para se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais, você sim pode representar, o legislador concedeu. Logo, essa alternativa aqui é uma alternativa correta, né? Eu disse que está no inciso 10, na verdade está no inciso 11, porque o inciso 10 trata lá da gerência e administração das empresas. Bacana? Então está aqui para vocês uma questão do concurso que foi subconcorrido, que eu tenho certeza que a galera do LAC acertou essa questão. 10, ok. 12º, proibição. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Ou seja, você não pode ser corrupto. Nem precisava dizer isso, né? 13. Não pode aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro sem licença do governador do Estado. Ó, você pode até receber uma comissão, tá? Mas você tem que ter autorização do GOV. 14. Praticar usura sob qualquer forma, usura, coloca aí, a cobrança de juros, né? 15. Proceder de forma decisiosa. 16. Utilizar a pessoa ou recursos materiais em serviços ou atividades particulares. E o 17º, cometer a outro servidor atribuições estranhas à do cargo que ocupa, exceto em situações de emergência transitórias. 18.
exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. E, finalmente, assediar sexualmente, moralmente, outro servidor. Ou seja, nós encerramos aqui as 19 proibições comedidas ao servidor. Não pode o servidor público ter qualquer uma dessas proibições. E proibições é de não fazer. Encerramos nossa aula de proibições. Padre Fábio de Mello. Só pode vencer aquele que soube lutar, né? Só pode vencer aquele que soube lutar. É exatamente isso, cara. Só vence quem luta, quem vai atrás, quem corre, né? Você não vai passar no concurso público se você não lutar. Forte abraço, tchau, fui. Clique lá.